Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia. Estamos começando hoje mais uma semana de trabalho. Hoje, ó, é a nossa 17ª semana, ou semana número 17. Hoje vamos ter nossa primeira aula. Ó, seguindo aqui, observando o nosso calendário, hoje é dia 21 de junho de 2021. Vocês observam ó, que o número 21 está em destaque. Por que está em destaque? Porque hoje está iniciando uma nova estação. Nós vemos aqui início do inverno, certo, pessoal? Aí no seu caderno, onde você está fazendo os registros das atividades, anote o cabeçalho do dia. Araçatuba, 21 de junho de 2021. Hoje é segunda-feira. Vamos trabalhar conteúdos de língua portuguesa. E as atividades do dia estão lá no nosso livro Aprender Sempre, das páginas 23 a 26. Então, é 23, 24, 25 e 26. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos ler uma notícia e, a partir dela, vamos elaborar verbetes de curiosidade, certo, pessoal? Então, pause um pouquinho aí o seu vídeo e faça os registros no seu caderno. Se você já terminou de registrar, abre o seu livro Aprender Sempre, lá na página 23, que vamos trabalhar as páginas 23, 24, 25 e 26. Tudo bem? Então, essa é a atividade que vocês encontram aqui na página de número 23, ó, aulas 3 e 4. Ler e estudar uma notícia sobre o uso do plástico, certo? Então, aqui temos o que vamos aprender hoje. Vocês se lembram que nas aulas anteriores nós falamos sobre a composição dos brinquedos, né? Nós analisamos algumas esculturas, nós falamos sobre brincadeiras, nós falamos muitas coisas interessantes. Agora, na aula de hoje, nós vamos ler uma notícia, isso mesmo, uma notícia que tem tudo a ver com o que estamos estudando. Tudo bem? Então, número 1, antes da leitura, vamos conversar sobre alguns aspectos do texto. Então, aí na sua casa, no seu caderno, você vai registrar as perguntas A e B no seu caderno e você vai colocar as respostas que você acha que estão corretas, tudo bem? Na letra A, vamos ler uma notícia cujo título é Gincana para refletir com as crianças sobre o consumo do plástico. O que vocês acham que será o assunto da notícia, pessoal? Qual vocês acham que é o assunto da notícia? Sobre o que vai falar essa notícia? Só observar o título. E letra B. Quem seriam os leitores potenciais dessa notícia? Então, quem vocês acham que iriam ler essa notícia? Gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico. E por que vocês acham? O público, os leitores destinados, será que são adultos? Será que são crianças? São professores? São mães? São adultos? Quais são os leitores potenciais dessa notícia? Então, aqui, ó, número 2. Durante a leitura, você poderá destacar, usando uma caneta marca-texto ou lápis de cor, pontos que chamarem a sua atenção. Em seguida, faremos uma roda de conversa expondo os pontos levantados. E então, conversaremos sobre a temática abordada. Essa atividade, como vocês sabem, ela foi preparada para ser realizada na escola. Mas como nós estamos neste período de distanciamento social, essa atividade será realizada individualmente. Então, cada um vai ler o seu texto aí na sua casa e vai destacar o que? Os parágrafos que são mais importantes. Você pode usar um lápis de cor, na cor amarela ou verde clarinho, ou a caneta grifa-texto ou marca-texto. Tudo bem? Então, vamos lá?
Ó, essa aqui é a página do nosso material impresso, onde nós temos a atividade e algumas orientações. Também está pedindo para separar o lápis ou a caneta, grifa-texto, pedindo para copiar no caderno as questões A e B e responder, e fazer algumas anotações de perguntas que vocês possam fazer. Tudo bem? Então, vamos começar a leitura do texto? Então, eu coloquei aqui numa fonte, numa letra, né? Uma fonte. Fonte é a mesma coisa que letra, tá? Num tamanho bem maior para que a gente consiga fazer a leitura, certo? Então, nós vemos aqui o título: Gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em parceria com Criança e Consumo, que é uma ONG, lança gincana para toda a família refletir sobre o consumo de plástico em momento de isolamento social. E aí, pessoal, dá para saber sobre o que vai falar a notícia? Sim, dá para saber que é sobre uma gincana, dá para saber que foi as Nações Unidas para o Meio Ambiente, em parceria com a ONG Criança e Consumo, que realizou essa gincana. Dá para saber que toda a família vai estar envolvida nessa atividade e dá para saber também quando é que aconteceu essa atividade, ó, no momento de isolamento social. Então, nesse período que estamos em casa, certo? Então, nós vimos aqui, sempre no início do texto, ou acima do título, ou abaixo do título, a gente sempre tem esse subtítulo, que também é um resumo da notícia, certo? Como estamos trabalhando lá no nosso livro Ler e Escrever, então observem aí as características dessa notícia que vamos ler. Então, a pandemia provocada pela Covid-19 mudou a vida das famílias em todo o mundo, impondo uma série de desafios decorrentes do isolamento físico. Então, por causa da pandemia, a vida das famílias mudou totalmente, né, por conta do isolamento social. Mas este momento também traz um convite à reflexão sobre os hábitos de consumo sustentáveis. Então, esse momento chama todas as pessoas para refletirem sobre os hábitos de consumo que precisam ser sustentáveis. Então, do que nós lemos agora, o que é mais importante que você pode destacar aí no seu texto? Pode sublinhar, passar um traço aí colorido embaixo dos parágrafos que você achou mais importante. Continuando a leitura. Deixa eu ver se eu pulei. Em tempos de isolamento, é fundamental refletirmos sobre os padrões de produção e consumo aos quais somos expostos e estimulados, o que também envolve a pressão ao consumismo nas crianças, explica o mobilizador do programa Criança e Consumo, que é JP Amaral. Para ele, na relação entre consumo e crianças, o plástico está por toda parte e é momento de refletir se realmente precisa estar. Então, nós vimos que esse parágrafo, olha só, nós vimos aqui a presença de aspas. Essas aspas estão mostrando que alguém está falando. Quem está falando aqui? Ó, o mobilizador, que é o JP Amaral. Ele é mobilizador do programa. É como se fosse um dos dirigentes do programa. Então, o que ele quis dizer aqui? Que nesse momento de isolamento é muito importante nós refletirmos, nós pensarmos, né? Que o plástico ele está em toda parte. E realmente ele precisa estar em toda parte? Então, sublinha aí o que é mais importante. E como falar sobre hábitos de consumo sustentável com as crianças de forma lúdica e divertida? Isso é uma pergunta que os pais fazem muito, né? Como falar sobre hábitos de consumo sustentável de uma forma divertida, de uma forma prazerosa? Então, o que eles criaram? Olha só, eles fizeram esse cartaz, né? Criança e Consumo, que é o título, aqui o nome da ONG, né? Aqui o nome da outra ONG que está apoiando, ó, hashtag caça aos plásticos na vida da criança. E a criança está com várias pecinhas do que, pessoal? Esse é um brinquedo. Quem sabe o nome desse brinquedo? É o brinquedo Lego.
né? Então, caça aos plásticos na vida da criança. Então, as crianças deveriam fazer o quê, pessoal? Procurar os plásticos que estão no dia a dia da vida da criança. Então, a campanha Mares Limpos do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é esta sigla aqui, ó, PNUMA, em parceria com o Criança e Consumo, desenvolveu uma gincana para ser feita com toda a família em casa durante o período de isolamento. É importante pensarmos que sairemos dessa situação, mas também precisamos pensar no mundo que queremos quando ela acabar. Então, olha só, o que é mais importante aqui, ó, esse parágrafo? É importante pensarmos que sairemos dessa situação. Que situação? De isolamento social. Mas nós também precisamos pensar que mundo que nós queremos ter quando essa situação acabar. Então, pode sublinhar aí que essa frase é muito importante. Opa. Mais um para frente. O mundo está mudando e a gente deveria refletir sobre como evitar os erros que nos trouxeram a este momento. Reflete Vitor Pinheiro, responsável pelas campanhas, né, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é essa sigla aqui, certo? Ele fala que o mundo está mudando, então nós também precisamos mudar. Então, o primeiro desafio, lançado em 14 de abril, pede para que os participantes encontrem o plástico oculto, escondido, na composição de diversos produtos cosméticos e de higiene pessoal. Então, as crianças deveriam procurar, né? Sabe lá na embalagem dos produtos de higiene pessoal? Então, eles deveriam procurar se havia plástico na composição da embalagem. Segunda etapa, lançada no dia 24 de abril, propõe o desafio das crianças identificarem o plástico em tudo que utilizam no dia a dia, em especial nos seus brinquedos, para que reflitam sobre o tempo de uso e de permanência desses objetos no planeta Terra. Então, a segunda etapa, eles deveriam pesquisar os brinquedos e encontrar quais deles eram fabricados com plástico. E já o terceiro desafio da gincana, lançado no dia 8 de maio, indica que você encontre plástico até onde talvez você nunca imaginou estar, nas roupas. Olha só, então na terceira etapa as crianças deveriam olhar as etiquetas das roupas e verificar se havia plástico na sua composição. Os tecidos são muitas vezes feitos de uma mistura de fibras naturais, como algodão, e sintéticas, como diversos tipos de plástico. O grande problema é que a cada lavagem, uma parte dessas fibras sintéticas se solta e se mistura com a água, e de tão pequeninas acabam chegando nos córregos, nos rios e nos mares, onde são confundidas como alimentos pelos animais marinhos, né? Como nós já vimos várias reportagens sobre isso, baleias, golfinhos, tartarugas, todos morrendo como? Porque engoliram algum plástico ou porque tem plástico no seu pescoço, ó, causando a morte de muitos deles. Tenho certeza que aí na sua escola você já viu várias fotos desses animais morrendo, por quê? Porque eles comeram, eles acharam que era algum alimento, eles acabaram comendo plástico e morreram por causa disso, né? Consumo excessivo de plásticos e o impacto ambiental. Então, outro subtítulo que tem aí na notícia. Talvez você não saiba, mas os plásticos descartados no dia a dia contaminam o solo, a água e os animais. Então, olha só, além de contaminar a água dos mares, dos rios, dos oceanos, também contamina o solo e os animais. Com isso, contaminam também as pessoas que ingerem, olha só, uma média de 5 gramas de plástico por semana. O que é isso, pessoal? Isso mesmo, está dizendo que as pessoas acabam ingerindo, juntamente com os alimentos, plásticos. E se essas 5 gramas de plástico, elas equivalem ao tamanho de um cartão de crédito. Já pensou como isso faz mal para o nosso organismo?
Por exemplo, se um peixe, uma ave, algum animal ali do ecossistema comeu aquele plástico e conseguiu sobreviver, o pescador vai lá, pesca aquele peixe e esse peixe, de alguma forma, vai para a nossa mesa. E aí, esse peixe que está contaminado por esse plástico acaba também nos contaminando. Continuando a leitura. O impacto de toda essa contaminação é a morte de plânctons, animais marinhos e diversos, e também aves, desequilibrando os ecossistemas do planeta, né? Então, esse plástico acaba matando muitas algas marinhas, né, que são responsáveis pela oxigenação dos oceanos, os animais marinhos diversos e também muitas aves, causando um desequilíbrio ambiental. Para nossas crianças, além dessa contaminação também ser potencialmente prejudicial, vale refletir sobre o consumismo ao qual elas estão sendo educadas e estimuladas a viver, em que o excesso de plástico é comum no seu dia a dia, bem como o seu descarte desenfreado. Então, o que eles querem refletir com essa campanha? Que as crianças precisam entender que não é normal esse excesso de plástico no nosso dia a dia. E também esse descarte de forma incorreta, certo? Então, se vocês quiserem saber mais sobre essa gincana, vocês podem entrar nesse site Criança e Consumo, né? Aqui tá 2020, por quê? Porque aconteceu no ano passado. Criança e Consumo, tudo junto e sem cedilha.org.br. Aí tem lá na parte notícias, aí tem o nome da gincana, né? E foi acessado dia 8 de agosto, certo? Nós precisávamos ler o texto para conseguir responder as questões, pessoal. Por isso que ficou um pouquinho longa a leitura. Então, vamos aqui nas perguntinhas que estão aí na página 24. Número 2, compreendendo o texto e elaborando verbetes de curiosidades. Qual é o tema central da notícia, pessoal? Sobre o que fala a notícia? O tema central da notícia é o consumo de plástico, certo? Então, anotem aí no seu livro a resposta. Letra B. Releia o texto e escreva um significado para cada uma das palavras destacadas. Se necessário, procure o dicionário. Então, aí no seu livro, você vai ver aí embaixo, no finalzinho da página 24, tem 4 palavras. Então, nós temos a palavra refletir, oculto, equivalente e desenfreado. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, vamos voltar aqui no texto, ó, você vai pesquisar cada uma dessas palavras, ó. Refletir, onde que está aparecendo a palavra refletir, ó, refletir. O que é preciso refletir? O que quer dizer refletir, ó? Pensar se o plástico precisa estar em toda parte e em todos os momentos. Depois tem a palavra oculto. Onde será que está a palavra oculto? Ó, já está em negrito. O que o primeiro desafio pedia? Que as crianças encontrassem o plástico que está oculto, escondido na composição de diferentes produtos cosméticos e de higiene pessoal. Próxima palavra, equivalente. Apareceu aí já a palavra equivalente? Ó, aqui apareceu. Ó. Com isso, vamos ler o parágrafo inteiro para entender o que significa equivalente. Com isso, contaminam também as pessoas. Quem contamina as pessoas? O plástico, que ingere em média 5 gramas de plástico por semana. O equivalente é o mesmo, a mesma quantidade. O que equivale, né, que tem a mesma quantidade de plástico de um cartão de crédito. E aqui o último, né, diz que as crianças precisam refletir sobre o consumismo e estimuladas a viver, né? Que elas foram estimuladas a viver e entender que o excesso de plástico não é comum no seu dia a dia, bem como esse descarte desenfreado. O que é desenfreado? Né? Sem uma regra. Então, aí no seu material impresso, vocês vão encontrar esta orientação da página 24, que pede para vocês lerem com atenção as questões e responder no seu livro, e depois pede para que você escrever
né? A maneira que você entendeu o significado de cada palavra dessa atividade aqui. E que você pode pesquisar as palavras num dicionário online, como nós já aprendemos nas aulas anteriores, ou, se você não tiver como pesquisar, você pode, ó, se você não tem acesso à tecnologia, pode realizar a pesquisa lá no anexo 1. Então, aqui no seu material impresso, que você recebe lá na sua escola, ó, lá no finalzinho do material impresso, nós temos uma página, deixa eu ver, 2 páginas, olha, com anexos. Nesses anexos aqui, eu tenho as pesquisas feitas no dicionário. Então, vamos lá. A primeira palavra que aparece aí no seu livro, aparece esse verbete do dicionário. Então, eu tenho quantos significados? 1, 2, 3, 4, 5, 6 significados. Qual vocês acham que mais combina com o texto que nós lemos? A palavra refletir, lá naquela frase que nós vimos no texto. Qual vocês acham? Vocês podem circular, pensar com calma e ponderação em, aí tem aqui ponto e vírgula, atentar, considerar, pesar, ponderar e reflexionar. Registrem aí no seu livro essa definição, que é a número 5. Se você já registrou, agora nós vamos ler, ó, vamos observar o verbete oculto. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 definições. Ó, e já até apareceu aqui a definição que melhor se encaixa com o nosso texto. O que é oculto? Que está encoberto ou escondido. Pode anotar aí no seu livro. Aqui na próxima palavra é a palavra equivalente. E ela tem, olha só, 1, 2, 3 significados. Quais vocês acham que melhor se encaixam com o nosso texto? Aqui nós podemos escolher os 2 significados. Que, ou aquele que é igual em valor, conversivo, quer dizer que tem o mesmo valor, a mesma quantidade, ou quem ou aquele que tem a mesma capacidade de combinação, ou seja, é igual, certo? Então, registrem aí no seu livro, na frente da palavra equivalente. E por último, desenfreado, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 significados. Qual significado melhor se encaixa no nosso texto? Que é incontrolável ou não pode ser contido, arrebatado, exaltado. Podem anotar aí no seu livro, certo? Voltando aqui ó, nas orientações, ó, as orientações agora para a página 25. Lembrando que as atividades elas serão realizadas individualmente, certo? Então, aí na página 25 tem a atividade C. Como a pesquisa se relaciona com a atividade 1 da primeira aula que nós fizemos, pessoal? Então, vocês lembram das aulas da semana passada, que nós falamos sobre os brinquedos, nós falamos sobre a composição dos brinquedos, e aí, nós fizemos uma pesquisa dos brinquedos favoritos da classe, e aí eu fiz um desafio para vocês, e eu disse que eu tinha certeza que a maior parte dos brinquedos da turma de vocês eram feitas de plástico, vocês lembram? Então como essa pesquisa, né, ela se relacionou com a atividade que nós fizemos na aula passada, pessoal? Nós percebemos o quê? Que a maior parte dos brinquedos é composta por plástico, né? E cada vez mais no nosso planeta tem sido utilizado plástico, né, de uma forma desenfreada. Então, vocês podem registrar aí com as suas palavras, tudo bem? Na letra D, nós vamos marcar V para verdadeiro e F para falso, de acordo com as informações da notícia. Então, aqui a primeira frase. A pandemia provocada pela Covid-19 mudou a vida das famílias em todo o mundo, impondo uma série de desafios decorrentes do isolamento físico, pessoal.
Sim, é verdade, né? Por causa da pandemia, as famílias tiveram muitos desafios, né? Decorrentes desse isolamento social, tá? Então, essa frase está igualzinha no texto. Próxima frase. O plástico está por toda parte e é realmente assim que deve ser, pessoal? É isso que está falando aí na notícia? Não, essa afirmação é falsa. O plástico está por toda parte e realmente não é assim que deve ser, é o que está dizendo o texto. Próxima frase. Podemos encontrar plástico em muitos objetos. Entretanto, não há plástico nas roupas que usamos? É verdade isso? Não, pessoal, é falso. Nós vimos que tem vários tecidos que na sua composição tem fibras sintéticas e que conforme vai lavando esses tecidos, essas fibras vão indo pela água e contaminando os rios e oceanos e mares. Próxima frase. O plástico decompõe-se facilmente na natureza e não traz impactos ambientais? Não, pessoal. O plástico é um dos itens que demora mais tempo na natureza para se decompor, pessoal. E a última, as pessoas ingerem em média 5 gramas de plástico por semana, o equivalente a um cartão de crédito. É isso, pessoal, que diz o texto? Sim, é isso que diz o texto, certo? Que são ingeridas através dos alimentos que nós consumimos. Tudo bem? E aqui tem mais uma questão na página 25. Quais foram as 3 etapas da gincana para refletir com as crianças sobre o consumo do plástico, pessoal? Ó, lá na gincana tinha três etapas. Na primeira etapa, o que eles precisavam fazer? Na segunda e na terceira etapa, vocês lembram? Ó, na primeira etapa, os participantes deveriam encontrar o plástico oculto que está escondido na composição de diversos produtos cosméticos e de higiene pessoal. Na segunda etapa, eles deveriam identificar o plástico em tudo que utilizam no dia a dia, especialmente nos brinquedos. E na terceira etapa, deveriam encontrar plástico nas roupas, certo? Então, pausa um pouquinho o vídeo e anota aí as respostas do seu livro. E aí, estamos quase concluindo as nossas atividades, ó. Volte à notícia e releia os pontos destacados por você e pelos seus colegas. Então, você volta lá na sua notícia, leia com atenção tudo que você deixou em destaque, ó. Aí aqui pede, faça uma tomada de nota sobre as informações curiosas que chamaram a atenção dos leitores da sua turma. Então, nessa notícia, o que você achou de curioso? Lembrando que essa atividade, o livro propõe que seja feita coletivamente, mas como nós estamos em pandemia, então vamos fazer individualmente. Então, o que você observou lá como uma curiosidade? Eu observei uma coisa que eu não sabia, que diariamente nós consumimos cerca de 5 gramas de plástico sem perceber, que equivale a um cartãozinho de crédito. Olha só, que nós ingerimos sem saber através dos alimentos. Então, olha lá no texto, o que você achou de curiosidade, de coisa que você não sabia, você achou muito interessante. Encontrou? Depois que você encontrou, olha só, nós vamos utilizar essa informação que você encontrou para realizar essa atividade aqui, ó, quadro de notas sobre o consumo de plástico. Então, você vai anotar aqui tudo que você achou de interessante que está lá na notícia, certo? Lembrando, ó, lembre-se de que vocês comporão um mural de curiosidades. Então, no final dessa sequência didática, nós vamos fazer um grande mural com todas as curiosidades que nós descobrimos. Para quê? Para compartilhar com os estudantes da sua escola. Então, seu professor ou a sua professora vai estar expondo nesse mural as curiosidades que cada um dos alunos escreveu, certo? Então, prestem muita atenção na hora de escolher
quais são essas curiosidades, tudo bem? Então, registrem aí no seu livro. Para terminar as atividades de hoje, lá na página 26, bem no comecinho, nós temos essa questão, que é a letra G. Lembrando que nossas atividades, olha só, nós vamos realizar individualmente, certo? Então, aqui na letra G diz o seguinte: em parceria com seus colegas, faça uma lista de possíveis soluções relacionadas à problemática do excesso de plástico no planeta. O que poderia ser feito? Então, esta questão você vai copiar lá no seu caderno de língua portuguesa e você vai fazer uma lista, vai colocar um embaixo do outro, né? Quais são as possíveis soluções para resolver o problema do excesso de plástico no nosso planeta, certo? Então, faça a sua lista, depois tire uma foto, envie para o seu professor, para a sua professora, que essas respostas elas serão muito importantes no decorrer das atividades, tudo bem? E estas foram as nossas atividades da nossa aula de hoje. Não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal Movimento Aprender Videoaulas, 5º ano, certo? E desejo a vocês uma excelente semana.